Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 18. Amém. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 18. O tema dessa palavra é aliviando o peso da vida. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, diga como é que está a vida para você. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, diga: a vida está muito pesada, está muito difícil. Diga: Deus, nessa noite, através do seu Espírito, vai ensinar você a aliviar o peso da vida que você está levando. Amém? Amém ou amém? Amém. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 27, do versículo 18 ao versículo 19. Só esses dois versículos, amém? Olha o que diz a palavra: andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Amém? Amém ou não amém? Amém. Coloque a mão direita sobre a palavra do Senhor e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, através do Santo Espírito, me faz compreender, aprender e colocar em prática esta palavra na minha vida. Diga: Senhor Jesus, que essa palavra encontre morada no meu coração e possa tornar a minha vida mais leve. É o que eu te peço, em teu santo nome. Amém. Amém, igreja? Então, eu quero que você preste atenção no texto que a gente está lendo. Então, diz assim: andando nós, agitados por uma veemente tempestade. Quantos de nós já andamos agitados diante dos problemas, agitados diante das tribulações, agitados diante das lutas, diante das tempestades da vida? Aqui, obviamente, o texto está falando de uma tempestade no mar, numa tempestade no oceano, que fala de navio. E ele diz que, ainda no versículo 18, que para sobreviver àquela tempestade, precisaram aliviar o navio. Às vezes, para a gente sobreviver às tempestades da vida, a gente tem que aliviar o navio. Pergunta para o irmão que está do teu lado: diga: você está entendendo? Diga: o navio é você. Às vezes, para a gente sobreviver às tempestades da vida, que nos agitam de um lado para o outro, e parece que nós vamos naufragar, que a gente vai morrer, que a gente vai enlouquecer, é preciso aliviar o navio. E sabe algo muito interessante aqui? É o versículo 19, que ele diz assim: olha, e ao terceiro dia nós mesmos. Diga para o irmão que está do teu lado: tem que ser você. Pois é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou falar isso durante a palavra, mas Deus não vai fazer por você aquilo que é para você fazer.
Deus faz a parte dele e você faz a sua. Entende isso? Eles precisaram, eles mesmos, desmontarem parte da embarcação para poder sobreviver. Eles precisaram, eles mesmos, jogar essa parte da embarcação, da armação do navio no mar, para poder sobreviver. Preste atenção. Na escuridão da noite, o navio com 276 pessoas a bordo aproxima-se de uma ilha no Mediterrâneo. A tripulação e os passageiros estão exaustos de serem jogados de um lado para o outro pelas águas agitadas por uma tempestade durante 14 dias. Ao amanhecer, avistam uma baía e tentam levar o navio para a praia, mas a proa do navio fica encalhada totalmente na areia e fica imóvel. As ondas começam a despedaçar a polpa, a despedaçar o navio. Todos abandonam o navio e tentam chegar ao litoral, nadando ou boiando, agarrado a pedaços de madeira, a outros objetos do barco. Exaustos e com frio, eles se arrastam para fora das ondas agitadas. Depois, obviamente, de terem despedaçado o barco, de terem jogado os pesos para fora, entre os passageiros encontra-se nada mais nada menos que o apóstolo Paulo, que está sendo levado para Roma a fim de ser julgado. Tudo isso pode ser lido em Atos 27, do versículo 27 ao 44, que a gente não vai ler. Mas preste atenção, eles só conseguiram chegar a salvo na praia porque precisaram agir tomando algumas decisões. E dentre elas, eu gostaria de destacar o que a gente leu no verso 18. Eles precisaram aliviar o barco. Eles precisaram jogar fora o que tinha de mais pesado. E não bastou só isso. Eles precisaram desmontar parte do barco e jogar na água, para que pudessem se agarrar aos pedaços de madeira e conseguir boiar ou nadar até a praia. Sabe, irmãos, eu quero que você veja, abra comigo no capítulo 27, versículo 22. Isso é lido no momento da tempestade, no momento da tribulação, no momento aonde o navio estava se despedaçando, sendo jogado de um lado para o outro. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas agora vos ademoesto que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi revelado. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Veja só,
No momento da tempestade, no momento da tribulação, no momento do problema, Deus enviou um recado, enviou um anjo a Paulo dizendo: Paulo, não temas. É necessário que você chegue a Roma, mas antes você vai precisar ir a uma ilha. Essa tempestade que está acontecendo aí tem um propósito. E existe um propósito também de você chegar lá a Roma. Diga às pessoas que estão no barco que ninguém vai se perder, que eu dei todos eles a você. O que eu quero que vocês entendam é que Deus tem controle sobre tudo. Amém. E outra coisa que eu quero que você entenda é que Deus tem propósito na tua vida. Amém. E o que eu quero que você entenda é que quando há uma tempestade na tua vida, Deus vai fazer a parte dele para te livrar dessa tempestade, mas você também precisa fazer a sua. Veja só, eles precisaram desmontar o barco, eles precisaram jogar as coisas desnecessárias fora, e Deus garantiu a eles que nenhum deles se perderia. Os homens fizeram a parte dele e Deus fez a dele. Já pensou se aqueles homens do barco tivessem ouvido o que Paulo falou e tivessem cruzado os braços? Porque tem gente que faz isso. Espera que Deus faça tudo. Deus não faz tudo, Deus faz o impossível. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Você precisa de uma porta de emprego, saia atrás de uma porta de emprego, que Deus vai abrir ela para você. Você precisa de uma cura, venha à igreja, vá ao médico, mas se movimente, ore, jejue, faça alguma coisa, que Deus vai fazer o impossível. Você está entendendo? Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Como podemos observar, o apóstolo Paulo sabia muito bem que ninguém se perderia. Ele sabia muito bem qual o propósito de estar ali. Ele sabia que Deus estava guardando ele. Ele sabia que ele chegaria a Roma e também chegaria a uma ilha. Deixa eu perguntar algo para você nessa noite. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Você tem esse entendimento? Você entende que Deus tem um propósito na tua vida? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Você entende que Deus tem um propósito na tua vida? Então não tenha medo. Se Deus tem um propósito na tua vida, você não tem que ter medo. Tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente nos caminhos do Senhor que não tem esse entendimento que Deus tem um propósito na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está aqui ao acaso. Nem você nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus tem um plano na tua vida. Você conheceu a igreja, você me conheceu, você conheceu irmãos, você conheceu Jesus porque Deus tem um propósito na tua vida. Isso precisa, irmãos, estar dentro do teu coração, bem firmado. Tem uma música que eu gosto muito, e nos momentos de tribulação lá que a gente enfrentou naquele hospital, quando minha esposa estava doente, tem uma música que diz assim: não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, porque tem a fé de Abraão. Então essa foi uma das músicas que nos sustentaram lá dentro daquele hospital, porque sempre nós nos lembrávamos que tínhamos promessas de Deus para a nossa vida,
que existia promessas de Deus na vida da minha esposa, que tinha promessas de Deus para essa igreja, que tinha promessas de Deus para nós aqui. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Segunda pergunta que eu quero falar para você, eu quero perguntar para você: você tem entendimento que Deus deseja levar você a lugares mais altos? Você tem esse entendimento que Deus deseja levar você a uma vida melhor do que você está vivendo hoje? Isso precisa estar firmado no teu coração, porque senão você desiste. Sabe, irmãos, vou pegar aqui a diaconisa Suene. Diaconisa Suene, a senhora está satisfeita com Milena? Tá. Glória a Deus. Mas a senhora deseja ver Milena melhor do que ela está hoje, não deseja? Assim é Deus. Deus está se agradando de você hoje, mas Ele quer te ver melhor amanhã do que você está hoje. Os olhos de Deus para nós é como os olhos do Pai, de um Pai. Deus sempre olha e sempre vê você melhor do que você está. Então você precisa entender que Deus quer levar você para níveis mais altos. Deus quer levar você a lugares mais altos, a situações melhores. A tua vida, Deus quer te conduzir a você chegar no melhor de Deus. E isso precisa estar dentro do teu coração. Porque se eu tenho esse entendimento, eu não me desespero quando eu estou passando por tribulação. Eu sei que eu estou passando por luta hoje, mas eu vou chegar onde Deus quer. Se depender de mim, a minha filha vai chegar aonde eu sonho. Agora imagine se ela chegar onde Deus sonha. Entende isso? Amém? Então, primeira pergunta é: você tem entendimento que Deus tem um propósito na tua vida? Você tem um entendimento que Deus deseja levar você a lugares altos, a situações melhores? Você tem entendimento que Deus tem um plano para a tua vida? Plano para a tua vida. Propósito, projeto, plano. Você é um propósito de Deus, um plano de Deus, um projeto de Deus. Sabe, irmãos, mesmo sabendo tudo isso, foi preciso o apóstolo Paulo e os marinheiros, aquela tribulação, colocar a mão na massa. Eles não ficaram esperando por Deus. Eles colocaram a mão na massa e eles mesmos fizeram a sua parte para que não perecessem. Nessa vida, essa vida, a vida que nós vivemos, é uma parceria entre nós e Deus. Não espere Deus fazer tudo, porque Ele não vai fazer tudo. Nem você precisa fazer tudo. Você vai fazer a sua parte, Deus faz a dele. Amém ou amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer que Deus não fará o que você pode fazer. Eles, com suas próprias mãos, aliviaram a carga do navio. Mas não só isso, eles desmontaram parte do navio e jogaram fora. E foi justamente nessas madeiras que eles se agarraram para que pudessem chegar à praia, para não sucumbir à tempestade. E eles chegaram à ilha de Malta, para que possamos navegar nas águas da vida. Além da certeza de que Deus está conosco, de que eu pergunto do outro lado, você precisa ter essa certeza, que você não está só. Você pode estar passando pelos piores momentos da sua vida, diga,
Mas você não está só. Deus está contigo. Para que possamos navegar pelas águas da vida, além da certeza de que Deus está conosco, nós precisamos nos livrar de algumas cargas que insistimos em trazer conosco. Alguém aqui já assistiu um filme chamado O Peregrino? Pois é. Se você nunca assistiu, assista, é muito interessante. O cara traz cargas. Ele tenta fazer uma viagem ao céu carregando um fardo enorme nas costas. Você não vai conseguir chegar. Você tem que jogar algumas coisas fora. Precisamos nos livrar de algumas cargas que insistimos em trazer conosco, mas só dificultam a nossa caminhada na condução do barco da vida. Eu vou listar 7 cargas que você precisa jogar fora. 7 cargas que você precisa jogar fora com as suas próprias mãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é Deus que vai tirar isso de você, é você que tem que se livrar. É você que tem que jogar fora. Se você não tirar, Deus não vai tirar com você. Primeira coisa que você precisa se livrar. Fala para o irmão que está do teu lado, preste atenção. Bota o dedão profético assim na cara do irmão, assim, com todo respeito. Vou falar contigo profeticamente. Você precisa se livrar disso. Diga: a primeira coisa que você precisa tirar da sua vida, que você precisa se livrar, que você precisa pegar com as suas mãos e jogar fora do barco da sua vida, é a ansiedade. Pois é. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é o oposto da depressão. Você sabe o que é depressão? De onde vem a depressão? Depressão é o excesso de preocupação com o passado. As pessoas se deprimem pensando no seu passado. Como eu não fui amado, como eu não fui querido, como eu fui abandonado. Fizeram bullying comigo ontem, não me valorizaram ontem, e a pessoa começa a se martirizar hoje pelas coisas que aconteceu ontem. Agora você sabe que a ansiedade é o oposto, é preocupação com o futuro. Ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. O que é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar a conta amanhã? Será que amanhã eu continuo sozinha sem encontrar o homem da minha vida? Será que amanhã eu continuo sozinho sem encontrar a mulher da minha vida? Será que amanhã é mais um dia sem emprego? Eita, amanhã eu vou receber, vou precisar pagar todas as dívidas amanhã mesmo. Na terça-feira eu já estou liso. Ansiedade. Vamos ver o que Deus nos fala sobre ansiedade. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, capítulo 6 ao 7. Diga para o irmão que está do teu lado: tira a ansiedade da tua vida. Diga: tira a ansiedade do teu coração. Tira a ansiedade da tua mente. Olha o que diz a palavra. Filipenses 4, 6 ao 7. Bota na RA, por favor. Ótimo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Bispo, se eu não é para mim andar ansioso, o que é que eu faço com aquela conta que eu tenho que pagar amanhã? O que é que eu faço com aquela conta de água e de luz? O que é que eu faço com aquele problema, aquele marido, aquela esposa? Como é que eu vou resolver esse problema? O que é que eu preciso fazer? Olha o que diz a palavra: antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica
com ações de graça. Sabe como é que você se livra da ansiedade? Orando. Sabe qual é o grande problema da igreja? A gente não tem vida de oração. Não tem vida de oração. A gente fica ansioso, preocupado, desesperado. A gente fala com um amigo, procura lá o amigo presbítero Lúcio, procura lá o amigo Diácono Marcelo Tavares e fala das preocupações, dos problemas, daquilo que não sabe como vai resolver. E às vezes a gente espera que o irmão traga uma solução. Você está às vezes endividado e você pensa logo: eu vou fazer um empréstimo, eu vou pedir dinheiro ao agiota, eu vou fazer isso. Você já fica tramando aquilo que você vai fazer, aonde a primeira coisa que você tinha que fazer era dobrar os seus joelhos e apresentar diante de Deus o teu problema, a tua ansiedade, dizer: Deus, me socorre, me ajuda, provém, eu preciso de um milagre, abre as portas, faz, entregar nas mãos do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que você faz a sua parte, depois que você coloca na mão de Deus, aí você descansa. E Deus vai prover a saída que você precisa. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu recebi o diagnóstico que minha esposa estava com um tumor na cabeça, a primeira coisa que nós fizemos foi orar. E a segunda coisa que nós fizemos foi procurar ajuda. Mas a primeira coisa foi colocar o problema na mão de Deus. Acabou-se. E dali a gente vai procurar ajuda. Amém? Então, apresente diante do Senhor os seus problemas. A ansiedade torna a vida do homem um verdadeiro inferno, pois ele se preocupa com coisas que ainda não aconteceram. A ansiedade não só rouba a alegria de viver, mas tira a saúde, tão literalmente como um câncer. Não se escapa da ansiedade mudando de cidade, mudando de emprego ou mudando de marido. Algo deve mudar dentro de nós. E esta mudança só ocorre quando a paz de Cristo enche o nosso coração. Quando a gente passa a confiar em Deus. É tão lindo ouvir de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Acabou-se, irmãos. Ele podia estar passando por qualquer dificuldade da vida dele. Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos verdadeiramente aprender a viver pela fé. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, a paz só enche meu coração quando eu decido entregar meus anseios, minhas necessidades, meus desejos a Deus. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, irmãos, quando eu decido entregar os meus anseios nas mãos de Deus, isso significa fé, confiança. A única cura para a ansiedade é a fé. Diga isso para o irmão que está do teu lado. A única cura para a ansiedade é a fé. Segunda coisa que você precisa jogar fora do barco da tua vida. Aponta o dedão para o irmão que está do teu lado. Diga para ele: a primeira coisa foi a ansiedade. Diga: a segunda coisa que você tem que jogar fora, que você tem que pegar com suas mãos e jogar fora do barco da tua vida,
Diga para ele, é a impaciência. Sabe o que é impaciência? Sabe o que é impaciência? É a falta de paciência. Impaciência, prefixo in, é prefixo de negatividade, não paciência. O impaciente é aquele que não tem paciência. A maioria das pessoas tem bastante prática na impaciência. Nós nos acostumamos a ter tudo o que queremos, quando queremos. Você quer ver um negócio que acontece muito com a gente, tem piorado a cada dia? É o celular. Quem já teve um celular logo no começo e continua com esse celular até hoje, você começa a dar uma impaciência de observar que ele não anda tão rápido como ele andava antigamente. Você comprou, por exemplo, eu acho que o meu primeiro celular, o Android, era 2.1. Aí depois eu passei um tempo com esse celular e ele já não conseguia mais acompanhar o ritmo. Aí eu troquei o celular para um celular mais sofisticado, que o Android era 4.1. Aí depois, aquele celular começa a ficar lento. Não é o celular que está lento, é a gente que está impaciente. Porque você quer cada vez mais as coisas mais rápido. O mundo está te acostumando assim. Aí agora eu comprei um celular 9.0, bem ligeiro. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda a ser paciente, porque você não vai ter tudo na hora que você quer. Nós nos acostumamos a ter o que queremos quando queremos. Quando isso não ocorre, frequentemente nos tornamos impacientes, o que inevitavelmente nos leva a outros problemas. Diga para o irmão que está do teu lado, a impaciência produz precipitação. Pois é. E precipitação leva a erro, a decisões erradas. A impaciência piora quando essa impaciência são dos dois, marido e mulher. Que é um exemplo clássico na Bíblia, Abraão e Sara. Deus chega e diz que Abraão será pai de multidões. Aí Sara, impaciente, diz: vamos dar um jeito de você ser pai. Aí pega e entrega a escrava Agar para Abraão. Abraão, na impaciência dele, se deita com a escrava e gera um filho chamado Ismael. E até hoje existe guerra entre árabes e judeus, muçulmanos, palestinos por conta disso, por causa da impaciência, porque Abraão e Sara não esperaram o tempo de Deus. Isaac é o filho da paciência, da promessa, e Ismael é o filho da impaciência, o filho do braço da carne. Diga para o irmão que está do teu lado: tira a impaciência da tua vida. Diga para ele assim: saiba esperar por Deus. Ansiedade, pediu a Deus, agora espera. Espera a Deus para ouvir a porta. Espera a pessoa certa. Deus promete grandes coisas aos que perseveram. Abre em Romanos 2,7. Romanos capítulo 2, verso 7. Olha o que diz a palavra. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor o bem procuram a glória e a honra e a incorrupção. Olha só, a saber, a vida eterna aos que com perseverança. Perseverança é saber esperar.
precisamos nos lembrar. Romanos 12, 12. Olha o que diz a palavra. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes aonde? Sede pacientes aonde? Na tribulação. Tem que ser paciente. Mas olha o que diz: perseverar na oração. Sabe qual é o remédio para a impaciência? É perseverar na oração. Diga para o irmão que está do teu lado: persevere na oração. Sabe, irmãos, jogue fora a impaciência da tua vida. Terceira coisa que você precisa jogar fora do barco da tua vida. Terceira coisa, bota o dedão para ele, para ela. Diga assim: você precisa jogar fora do barco da tua vida, para que você possa passar pelas tribulações. Jogue fora o ciúme. Pois é, o ciúme é terrível. O ciúme, ele produz inveja. O ciúme produz a ira. Um grande exemplo de ciúmes foi o ciúme que Saul teve de Davi, a ponto de querer matá-lo. Quando ele ouviu a canção das mulheres que diziam: Saul matou os seus milhares e Davi os 10 milhares. Ciúme pode transformar-se num sentimento tão ardente no coração de uma pessoa que é capaz de consumi-la. Ciúme pode levar uma pessoa a matar. O ciúme provoca ódio, traição e, em alguns casos, até assassinato. Produz misérias e tristezas infinitas. É terrível. O ciúme afeta a vida familiar, a vida comercial e até mesmo a vida ministerial, quando dentro da igreja a gente começa a ter ciúme de um irmão. Ah, mas o irmão está prosperando, ele é um presbítero, ele é um líder de célula, eu não sou nada, e esse ciúme termina atrapalhando você de crescer. Sabe, irmãos, sabe como é que você vence o ciúme dentro do casamento? Confiando em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Creia, foi Deus que deu o teu marido. Então, se Ele deu o teu marido, se Ele deu a tua esposa, confia. Ninguém pode tirar de ninguém aquilo que foi Deus que deu. Entende isso? Isso também está relacionado ao namoro, à corte. Ah, mas fulano não pode falar com ninguém. Fulano não pode falar com ninguém, porque eu fico com ciúme. Isso não é de Deus, não. Se Deus te deu, ninguém toma, ninguém tira. E o ciúme ministerial, o ciúme no trabalho, sabe como é que a gente vence isso? Honrando aquela pessoa que está se destacando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe, muitas pessoas numa empresa chamam outra de babão, porque ela honra o chefe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe qual é a diferença do babão para alguém que honra? É que o babão mente. Veja só, vamos dizer aqui que Joyce Ellen, ela é minha chefe. E ela é desorganizada, bagunceira e atrapalhada. E aí eu chego para ela e falo: mas chefinha, como você é organizada? Como você sabe conduzir as coisas? Como você é maravilhosa? O seu senso de organização me inspira. Isso é o balão. Agora, se Joyce Ellen, ela é uma chefe organizada, sabe trabalhar, e eu chego para ela e digo: Joyce Ellen, você me inspira.
teu senso de organização, teu senso de liderança me inspira. Eu quero ser alguém como você. Isso não é ser babão, é honrar. Muitas vezes a gente tem medo de honrar, porque as outras pessoas, você fica com medo dos outros chamar o babão, porque está honrando. Honrando o seu líder, honrando o seu patrão, honrando o seu líder de célula, o seu pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz: honra a quem merece honra. Se você está honrando a quem não merece honra, você é um babão. Agora, se você honra a quem merece honra, você é justo. Amém? E Deus vai te abençoar. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então a forma de vencer o ciúme em casa é cuidando. A forma de vencer o ciúme em casa é confiando que foi Deus que nos deu aquela pessoa. E no trabalho, a forma de vencer os ciúmes que atrapalham a gente crescer é a gente honrando quem merece ser honrado. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jogue fora o ciúme do barco da tua vida. A quarta coisa que você precisa jogar fora da sua vida é a amargura. Aponta o dedão para o irmão que está do teu lado e diga: jogue fora a amargura. Aleluia. Todos nós já sentimos em algum momento amargura. Ela é aquele sentimento amargo de aflição, angústia, desgosto e dor moral que nos atinge em cheio na alma. Sentir amargura não é pecado, mas cultivar a amargura é pecado sim, e traz prejuízo. Isso acontece porque tudo que decorre da amargura gera coisas ruins, que impregnam o nosso espírito, nos fazendo morrer aos poucos. O amargurado, ele definha. Abre em Efésios capítulo 4, versículo 31. Olha o que diz: toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de vós, bem como toda malícia. A amargura precisa sair. Sabe como é que a gente adquire amargura? Quando alguém nos fere e a gente não perdoa. Joyce Ellen, ela era minha amiga, muito minha amiga. Aí Joyce Ellen falhou comigo, me traiu como amiga. Deixou de ser minha amiga e passou a ser mais amiga de Gabriela. Antes ela conversava comigo, agora só conversa com Gabriela. Esqueceu de mim, não liga para mim, não fala. E aí eu começo a nutrir no meu coração um sentimento de tristeza diária, de raiva, de ódio, de ira. Meu coração começa a ficar ressecado. Isso é amargura. Sabe como é que se resolve a amargura? Perdoando. Jesus diz lá na oração do Pai Nosso: perdoa aqueles que te ofenderam, assim como eu perdoo vocês. Tem mulheres que se separam e não casam mais nunca porque não conseguem perdoar o marido. Hoje em dia tem mulheres que estão virando lésbicas porque se decepcionaram no casamento e acham que se for casar com uma mulher vai ser melhor do que casar com um homem. E olha que eu tenho as minhas dúvidas. Irmãos, tire a amargura da sua vida perdoando quem te ofendeu, quem te feriu, quem te magoou. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. A quinta coisa que você precisa jogar fora do barco da sua vida. Olha, essas coisas não é Deus que faz por você, você tem que fazer. Deus não vai perdoar por você, você tem que perdoar. Deus não vai tirar a ansiedade de você, é você que vai tirar a ansiedade de você, é você que vai tirar a amargura de você. É você. A quinta
coisa que você tem que tirar da tua vida, bota o dedinho na direção do irmão e diz: jogue fora do barco da tua vida. Para você poder vencer as tribulações, vencer as tempestades, é a ingratidão. Sabe, irmãos, tem muita gente ingrata. Quando recebe a bênção de Deus e o milagre é realizado, devemos sempre nos lembrar do Senhor e agradecê-lo não só com palavras, mas honrando com atitudes de obediência e temor a Ele. Tem gente que recebe o milagre e esquece de Deus, sem gratidão. E você não vai vencer as tribulações da tua vida sendo ingrato, principalmente a Deus. A ingratidão é a arma dos que não conhecem a Deus, dos ímpios, pois quem serve a Deus é grato e humilde. A ingratidão traz e denuncia um coração orgulhoso, um coração incrédulo, um coração leviano e facilmente um coração que esquece a Deus, pois o vê como uma moeda. Tem gente que vê Deus como uma moeda. Tem gente que vê a igreja como um mercado, só gratidão, e não vê Deus como um amigo, como um pai, um Deus poderoso, soberano, Senhor e Salvador. Amém. Quando se sobrevive a uma guerra ou vence algo na sua vida, não vê Deus como o fator decisivo da vitória. Deixa eu falar algo para você. Não cuspa no prato que você comeu. Não seja ingrato. Não seja ingrato com Deus, nem seja ingrato com as pessoas que te ajudaram. Amém. Sexta coisa que você precisa tirar do teu barco. São 7, estou terminando agora. Mais um. Bota o dedão na direção do irmão e diz para ele assim: tira da tua vida o pecado. O pecado precisa ser lançado fora do barco. Muitas vezes o pecado está encoberto, como foi nos dias de Josué. Nos dias de Josué tinha um cidadão chamado Acã. Ele se apossou de algo que ele não deveria se apossar, e ele pecou contra Deus, e ele colocou debaixo de um tapete, debaixo da tenda da tenda dele, e aquilo ficou oculto. Acã lhe trouxe para dentro do arraial algo que deveria estar fora. Não traga para a sua vida algo que precisa estar fora no mundo. Não traga as coisas do mundo para a sua vida. E muitas vezes nós fazemos isso. Trazemos algo para a nossa vida que deveria estar bem longe. Esse pecado atrasa a vida. Diga para o irmão que está do lado, diga: pecado atrasa a vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, principalmente para os jovens e para os jovens da igreja. Ganhe primeiro para Jesus, para depois se envolver. Esse negócio de começar a namorar primeiro, achando que vai trazer para a igreja e vai se converter, é mais fácil você ir parar no inferno do que você converter. Ganhe para Jesus. Depois que tiver liderando célula, aí você começa a namorar. Depois que tiver batizado, cheio do Espírito Santo de Deus, aí você começa. Mas antes disso, se você quiser ser bem-sucedido, eu vou ganhar para Jesus. Bispo, eu estou namorando, ganhando para Jesus. Leu a Bíblia correndo todo dia. Vai. Eu sei aonde isso vai parar. Não traga para a sua vida aquilo que está no mundo. É do mundo. Traga para a sua vida aquilo que é de Deus. Se livre do pecado. Existe outro tipo de pecado, o pecado de que Jonas cometeu. Ele não atendeu ao chamado de Deus. Isso é pecado. E por isso viu uma terrível tempestade e quase destruiu o barco que o levava para longe do propósito de Deus.
Deus está chamando você e você quer ir para o outro lado. Isso é pecado. Lança o pecado fora da tua vida. E por fim, para a gente concluir, as 7 coisas que você precisa lançar fora da sua vida, para que você possa vencer, para que você possa aliviar o peso dessa vida, aliviar o peso das tribulações. A última coisa é o desânimo. Diga para o irmão que está do teu lado, joga fora o desânimo. É engraçado, né? A gente vê as pessoas indo pular carnaval e a gente vê quão grande é a animação e a folia. Mas às vezes quando o povo vem para a igreja não tem essa animação. Eu vejo às vezes o ministério de louvor querendo se desdobrar aqui, né? Para levar os irmãos a uma adoração. Aí tem irmãos que adoram assim, ó. Eu vejo aí o presbítero Lúcio cantando, né? Louvando ao Senhor, o irmão está assim, ó. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Pois é. Isso é só um exemplo. É difícil, né? Pois é, isso é só um exemplo básico. A gente se anima para ir para uma festa. A gente se anima, né? Às vezes dá vontade da gente fazer um São João com Cristo todo culto. Talvez o pessoal se anima de vir. Muita igreja. Hoje a igreja está bem, mas ontem tem um bocado de gente aqui. Eu não sei se vieram pela Canjica, pela Pomonha, pelos brindes que foram sorteados, não foi? Pelo amor de Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, tira o desânimo da tua vida. Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Isso pode acontecer quando nos decepcionamos, quando nossas orações não são respondidas do jeito que a gente planejava. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi na minha vida. O sim de Deus é bênção, e o não de Deus também é bênção. Quando Deus olha para você e você está dizendo, Deus, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ela, eu quero ela, me dá, abençoa minha vida com ela. E Deus fala, não, é porque vai ser desgraça na tua vida. Então o nome de Deus é bom. Às vezes você está pedindo a Deus, Deus abre uma porta de emprego para mim, abre uma porta de emprego para mim. E Deus fala, não, sustenta um pouquinho. Aí você fica irritado, mas olha, eu estou pedindo a Deus, mas Deus sabe que se for para aquela porta de emprego que Ele vai abrir, o teu coração vai se encher de amor pelo dinheiro, e tu vai se perder no caminho do Senhor, e vai esquecer de Deus. Uma das pessoas que eu tenho uma das pessoas que eu tenho muita admiração dentro da igreja é Joseane. Joseane, ela pediu a Deus, orou a Deus, Deus abençoou, Deus abriu a porta de emprego para ela, foi para o Expresso Cidadão, depois foi para a escola de bombeiros, hoje é bombeira. Joseane está vindo de Salvador para Garanhuns, para São João da Bahia, de Paulo Afonso para São João, e ela continua vindo para essa igreja, irmãos. Amém. Vem de São João para essa igreja, paga o preço de vir, fica lá em casa para ir no outro dia para a casa dela, mas sempre Deus vai te honrar muito. Amém. O que Deus tem te dado ainda é pouco para aquilo que Ele vai te dar. Continua sendo fiel ao Senhor, que você vai ver onde Deus vai te colocar. É assim, irmãos. Isso significa gratidão.
E às vezes a gente está pedindo a Deus, dizendo, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Deus faz o milagre acontecer. E Deus sabe que se Ele te der o que Ele tem para te dar, corre o risco de tu receber e tu nunca mais voltar na igreja nem para agradecer. E aí Ele está querendo que você amadureça a nossa vida. E Ele está te dando não, agora não, filho. A porta que eu tenho é grande demais para você. Amém ou não amém? Amém. Então não se irrita. Não desanima se ainda a porta ainda não abriu, vai abrir. Deus está preparando o teu coração para tu receber o melhor dele. Eu sei que tem jovens aqui que estão pedindo a Deus um emprego e ainda não chegou. E tem os jovens que ao meu olhar já mereciam estar trabalhando. Já mereciam estar com a porta gigantesca aberta, porque tem sido fiel ao Senhor. Mas Deus ainda não abriu. E eu oro e peço ao Senhor. Mas Deus ainda não abriu. Mas Ele manda eu dizer nessa noite para vocês, jovens, que as portas ainda não se abriram. Deus está preparando uma porta grande para vocês. Tem paciência. Vocês vão testemunhar como Josiane testemunhou aqui, daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Eu entendo que a nossa natureza humana nos leva ao desânimo por diversos fatores. Mas esse sentimento não deve habitar em nós, pois prejudica muito a nossa vida espiritual. Um dos maiores pastores que já existiu, Billy Graham, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: Deus nunca vai usar um cristão desanimado. Por quê? Porque aquele cristão desanimado só vai pregar desânimo. Então Deus não usa. Então se anime. Isso é muito sério, pois Deus tem uma missão importante para mim e para você. Deus chamou você para ser luz do mundo e sal da terra. Abra em Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, o que é um sal insípido? É sem sabor. Com que se há de restaurar o sabor? Para nada presta. Se você, cristão, perdeu seu ânimo, perdeu a sua fé, você não presta para nada. Cristão desanimado, cristão derrotado, cristão triste, não serve para nada. O Senhor diz: em todas as coisas sou mais que vencedor. Vocês são mais que vencedor. A coisa mais importante que você deve saber em sua caminhada cristã é que Deus te ama e Ele nunca vai te abandonar, principalmente nas horas mais difíceis. Saiba que Deus nunca vai pedir algo para você que você não consegue realizar. Basta ler a Bíblia e você vai ver muitos exemplos de como o Senhor fez o impossível na vida de pessoas tão comuns. Os discípulos, pelo menos 4 eram pescadores, e Deus usou. Que se sentiam incapazes, e Deus usou. Sabe, confie nesse Deus que cuida de você. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero que você vá fazer o seguinte. Eu quero que você